O calendário romano mais antigo, que chegou até nós, data do ano 354. E entre as festas que enumera, se encontra no dia que corresponde ao nosso 29 de junho, uma celebração de São Pedro na Colina do Vaticano e outra de São Paulo na Via Ostiense. Esta dupla celebração se estendeu a todo o Ocidente, começando pela África, como testemunham vários sermões do Santo Agostinho. Um preside a comunidade na caridade e na unidade, e o outro inspira, sobretudo, a difusão do Evangelho por toda parte e em todas as culturas. Celebramos também o dia do Papa, rezando pelo Santo Padre, o sucessor de São Pedro, para que Deus o fortaleça sempre mais à frente da sua Santa Igreja. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus o chamou e lhe confiou a missão de guiar e confirmar os irmãos e irmãs na fé. É uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado e, como arauto do Evangelho, toma consciência da necessidade de abrir a igreja aos gentios. Isso está nos Atos dos Apóstolos, de capítulo 10 ao 11. Paulo de Tarso, perseguidor acérrimo da igreja, se converte no caminho de Damasco. A partir daí, a sua vivacidade e brilhantismo são colocados ao serviço do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, percorre o Mediterrâneo para anunciar o Evangelho de salvação, especialmente aos pagãos. Depois de terem sofrido toda espécie de perseguições, ambos são martirizados em Roma, regando com o seu sangue o mesmo terreno, plantaram a Igreja de Deus. Celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho de fé na Igreja una, santa, católica, apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular que é Cristo. Pedro e Paulo são os últimos elos de uma corrente que nos liga a Jesus. Celebrando Pedro e Paulo, celebramos os fundadores da nossa fé, os genearcas do povo cristão. Ambos foram martirizados em Roma, como acabamos de lembrar, e na perseguição de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. O Novo Testamento nos permite reconstruir o itinerário da vida dos dois apóstolos e nos dá conta da gratuidade da escolha divina. Pedro, pescador da Galileia, passava os dias no lago de Tiberíades com seu pai Jonas, com seu irmão André. O seu trabalho consistia em lançar as redes, esperar retirá-las e depois à tarde remendá-las sentado na margem. Foi aí que uma tarde, quando lançava as redes para uma última pescaria, ouviu do seu irmão o chamamento de Jesus que passava: "Segui-me e farei de vós pescadores de homens." Começou assim a sua extraordinária aventura. Seguiu o mestre da Galileia para a Judéia, daí depois da morte de Jesus, percorreu a Palestina até se mudar para Antioquia e daí chegou finalmente a Roma. Em Roma, animou a fé dos fiéis, esteve preso, foi morto no Vaticano, onde ficou para sempre, não só com o seu túmulo, mas também com o seu mandato. Ficou naqueles que lhes sucederam, naquela que os cristãos chamaram sempre a Cátedra de Pedro, até ao Papa que hoje governa a Igreja. Nele, Pedro continua a ser a rocha sobre a qual Cristo continua a edificar a sua Igreja, o sinal da unidade para aqueles que invocam o nome do Senhor. Não muito longe de Pedro repousa Paulo, que de perseguidor se tornou apóstolo dos gentios, o missionário ardoroso do Evangelho. O seu martírio revelou substância da sua fé.
A evangelização das duas colunas da igreja apoia-se não sobre uma mensagem intelectual, mas sobre uma profunda, sofrida, testemunhada com a palavra de Jesus, vida vivida e plenamente. O lugar de Pedro e dos seus sucessores não é um cargo honorífico ou uma recompensa de méritos, é um serviço. O serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. Apacentai as minhas ovelhas, disse Jesus. Com o dever de dar testemunho dele, Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e pastor. Testemunha de Cristo, pastor e servo dos crentes. São prerrogativas que de Cristo passaram a Pedro e de Pedro aos seus sucessores, os bispos de Roma. Rezemos pelo nosso Santo Padre, sucessor de Pedro, para que ele, que o confiou uma tal missão, o ilumine e o torne cada vez mais capaz de confirmar na fé os seus irmãos. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, é um relato particularmente sugestivo. A missão dos apóstolos é a mesma de Jesus: devolver dignidade às pessoas impedidas de ter vida autônoma. Pedro estende a mão ao coxo, levanta-o e lhe devolve a saúde, devolve-lhe a dignidade. A comunidade é convidada hoje a continuar e a praticar de forma libertadora, como Jesus, de tantas as amarras, de tantas doenças. O Salmo 33, 34, Deus livra, protege, liberdade das mãos dos seus perseguidores, os aflitos estão em festa. Na verdade, o Senhor é bom. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo recorda a situação de Paulo, que, acorrentado numa prisão, não tem ilusões sobre o desenlace do seu processo. A sua morte será um ato de culto, uma oferenda, como foi o seu apostolado e como deve ser a vida de todos os cristãos. No Evangelho temos questionar e o responder. Evangelho onde, perguntado por 3 vezes se amava Jesus, Pedro fica triste, sem saber o que significa esse questionamento. E após ter certeza de que o apóstolo o ama, Jesus o convida a conduzir a igreja. Somente quem ama de verdade consegue assumir o compromisso com Jesus e seu projeto. Pedro nutria um amor genuíno por Jesus. Talvez seja possível pensar que a cada pergunta que se repetia, o coração de Pedro batia mais acelerado e desconfiado das verdadeiras intenções de Jesus. Pedro se entristeceu. Quem muito pergunta a respeito do mesmo assunto é porque não está convencido da resposta. A tristeza de Pedro era genuína e faz parte de todos nós quando somos questionados a respeito do amor que dizemos ter uns pelos outros. Na verdade, quando amamos uma pessoa, não dizemos a ela somente uma vez na vida. Ao contrário, repetida, às vezes até diariamente, relembramos a pessoa do amor que temos por ela. Fazemos isso não por medo de que ela esqueça ou que ainda de que o amor se torne menor, é apenas nutrição do amor e uma percepção de que o amor é construído a partir da cotidianidade. Nunca é demais falar que se ama o outro e dessa forma amar se converte numa opção diária e constante. Após a tríplice pergunta e resposta surge o objetivo das teimosas perguntas de Jesus: segue-me. A intenção pedagógica de Jesus torna-se cristalina. Sem a plenitude do amor, não é possível o discipulado. Somente aquele que ama permanece junto, e juntos partilham a mesma vida. Sem amor, a divisão, a prisão nas redes inescapáveis do egoísmo.
Muitos são aqueles que amam Jesus, mas não são incapazes de sentar ao lado de um irmão e irmãs da igreja. Com muita facilidade nos esquecemos que o amor a Jesus trilha os mesmos caminhos da manifestação do amor e da fraternidade àqueles com quem vivemos e convivemos. Jesus está dizendo: Pedro, por causa da plenitude do amor, venha e me siga, e assim poderá apacentar minhas ovelhas. O objetivo está completo. A plenitude do amor por Jesus faz com que sejamos plenos de amor pelos nossos irmãos e irmãs. A palavra de Deus, viva e eficaz, nos revela o desejo de Deus para nós, livrar-nos do mal e provocar em nós o testemunho de sua verdade, assim como viveram São Paulo e São Pedro, pois de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que plantaram a igreja, regaram a igreja, combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Viva! Viva São Pedro, viva São Paulo, e que roguem por todos nós. Bom e abençoado domingo a todos.